Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a teoria de como funciona os fundamentos da linguagem Java e um pouco de prática. A gente vai montar o nosso primeiro projeto para vocês começarem a trabalhar aí no computador de vocês. Beleza, o que eu tenho para passar para vocês? Eu fiz um esboço aqui das principais do fundamento principal da lógica que a gente vai programar em Java. O que seria isso? A programação em Java é uma programação orientada a objetos. O que seria orientada a objetos? Nada mais do que a gente tentar transportar as regras do mundo real para o nosso mundo digital, né? Para o nosso mundo virtual aqui dos nossos programas que a gente vai desenvolver. Com isso, a gente precisa separar as coisas do mundo real aqui na linguagem, a gente separa por classes. Então vocês vão ver muito a gente falar sobre classes. E aqui, nesse desenho, ele ilustra bastante quais são as classes e da onde a gente vai conseguir entender quais os princípios dessas classes. Por exemplo, aqui ó, se vocês verem, aqui nesse diagrama a gente criou uma classe. Então vamos colocar aqui uma classe pessoa. O que seria essa classe pessoa? Essa classe pessoa nada mais do que vou até pôr uma setinha aqui. Essa classe pessoa, ela é como se fosse a base. Ou seja, vamos falar sobre carros. Existe uma classe de carros, né? Se a gente falar, todo mundo fala o que é um carro, todo mundo entende o que é, né? Em sã consciência, entende o que é um carro, a classe de carros. E essa classe de carros? Se a gente fosse usar esse exemplo de carros, o que teria dos carros? Teria carros pequenos, utilitários, teria carros sedãs, carros hatches, carros compactos, carros maiores, menores, ou seja, a gente tem uma classe de carros, mas a gente tem cada objeto de carro com suas características diferentes. E se tratando de pessoa, toda pessoa tem nome e endereço, né? Mesmo que for um morador de rua, entende-se que ele tem um endereço, certo? E um nome, embora ele tenha um nome. Beleza. Da partir do momento que a gente cria a classe pessoa, a gente tem duas vertentes. O que seria a primeira? A pessoa física, que aí ela tem características diferentes da pessoa jurídica, por exemplo. O que tem a pessoa física? A pessoa física, ela tem o quê? Ela tem CPF, ela tem RG. E aí, se a gente analisar, a pessoa física, ela também é uma classe. Se a gente, vou até duplicar aqui, ela também é uma classe, só que ela é a classe de pessoa física. E ela tem o quê? Características diferentes. E se a gente analisar, o que são essas características dentro da linguagem Java? A gente trata essas características como atributos. Ou seja, cada classe tem atributos diferentes. Ou seja, a classe pessoa física tem atributos diferentes da pessoa jurídica. Pode ser que a pessoa jurídica tenha algumas características da pessoa física? Pode ter. Por exemplo, se a gente analisar, a gente tem, por exemplo, a pessoa jurídica, ela tem o seu dono lá, por exemplo, o responsável, que é uma pessoa física. Mas aí a gente vai entrar por muitos méritos. Mas você tem que entender o quê? Que existe uma classe que é pessoa, e essa classe pessoas, ela pode ser física ou ser jurídica. E as características delas são o que a gente conhece como
atributos. Vou colocar até aqui, ó. Atributos. Então vocês vão ver a gente falando muito sobre isso. Atributos. O que são os atributos? Os atributos são características individuais de cada classe. Teoricamente seria o quê? A classe, o atributo CPF, o RG, e-mail, o que for da pessoa, nome do pai, nome da mãe, e a gente pode ir enumerando várias e várias características da pessoa física. Esse também são, vou até colocar aqui no meio, colocar uma setinha aqui para os dois lados, porque são atributos. Então, esses daqui são os atributos de cada pessoa. A jurídica tem CNPJ, razão social, tem nome fantasia e entre outros, né? O nome fantasia, a gente pode usar ele como herança aqui da classe pessoa, né? E aí o endereço também. Então, mais ou menos se resume isso. E o que são pacotes? O que seriam pacotes? Vocês vão ver também muito na linguagem Java. O que é um pacote? Lá na hora de programar, um pacote é nada mais do que menos do que pastas. São pastas dentro do nosso projeto que a gente vai ter os pacotes. O que seriam esses pacotes? Por exemplo, geralmente eu gosto de separar, por exemplo, quando a gente vai criar um sistema, eu crio um pacote só para cadastros, depois um outro pacote só para relatórios, outro pacote só para a regra de negócio em si, por exemplo, um controle de estoque, a própria venda, alguma coisa assim. Ou seja, é mais por organização. Então vocês vão ver muito de o quê? De a classe pessoa está dentro do pacote cadastro. A classe relatório pessoa, cadastro pessoa física está dentro do pacote relatórios. E assim por diante. Daqui a pouco vocês vão ver um pouco disso aqui na prática. Beleza, partindo para outro princípio agora, de quais são os operadores matemáticos que a gente mais vai usar dentro da nossa linguagem e é praticamente igual a todas as outras linguagens. O que seria isso? Deixa eu até dar um zoomzinho aqui. Vamos recolher aqui. O que seria propriamente dito isso? Deixa eu pegar um... O que seria esses pacotes aqui, esses operadores? O adição, você já conhece, subtração, multiplicação, é igual em todas as outras linguagens. Então, a linguagem Java vai ser os operadores. Operadores lógicos, né? Operadores de operações matemáticas. Então, vai ser igual às outras linguagens, e vocês não precisam preocupar. Aqui eu já comecei a iniciar um igual aqui. Por exemplo, aqui, o maior ou igual, o menor ou igual, o diferente. Os três iguais são o igual exato. O que seria esse igual exato? Eu vou até colocar entre parênteses aqui. Iguais até no tipo. Um exemplo. O que seria iguais até no tipo? Por exemplo, 2 ele é igual a 2. Mas se a gente, tá vendo? Um que está entre aspas simples aqui é string e o outro é inteiro, né? Se a gente fosse usar esse igual aqui, aí o retorno desse aqui,
o retorno, vamos colocar aqui telinha igual na linguagem, seria false. Por quê? Porque o 2 aqui é inteiro e o 2 aqui é string, certo? Então, o igual igual é o igual exato, iguais até no tipo, ok? Então, basicamente, as coisas principais que vocês precisam saber na nossa linguagem Java é justamente isso. Que a gente sempre vai trabalhar com classes e classes que estende de outra. Então, teoricamente, a gente colocar aqui, ó, class, vai ser um class pessoa, né? E vai estar lá desse jeitinho aqui. E o outro vai ser class pessoa física extend pessoa. Vai ser mais ou menos assim, ou seja, que a gente pode usar os atributos aqui da pessoa, certo? Então vamos criar o nosso projeto. Como que seria? Aqui no IntelliJ, que eu pedi para vocês instalar, a gente vai vir aqui, ó, vocês vão abrir, como não tem nenhum projeto instalado, se vocês já criaram, vai vir aqui New Project, esperar a boa vontade do danado. O que a gente quer montar? Aqui fala o SDK, a gente quer montar um projeto Java, né? A gente vai dar um avanço aqui. A gente quer um projeto com template? Não, vamos pegar ele branquinho mesmo. Como que é o nome do projeto? Vou colocar aqui, eu gosto sempre de colocar sempre minúsculo, aulas, programação, sem tio nem nada. Programação, vamos colocar aqui programação, vou colocar o I maiúsculo, certo? Eu gosto de salvar os meus projetos aqui, desenvolvimento, workspace, gosto de deixar sempre aqui, vou dar um finish, e aí ele vai carregar. Abriu aqui no meu outro monitor, ele vai carregar. Ele está fazendo todos os protocolos. Se vocês quiserem usar esse teminha aqui que eu estou usando, depois vocês me pedem lá que eu mando para vocês. Mas chama One Dark Theme, que é bem bacaninha. Vocês vão entrar no site lá da JetBrains e vão baixar. Aí ele está indexando, fazendo algumas coisas aqui do nosso projeto. Vamos aguardar um pouquinho. Estou fazendo aqui junto com vocês para que se houver algum erro a gente corrige já para vocês não perderem um detalhe. Tá aqui, ó, o nosso workspace. Ele abriu tudo aqui, ó. Doidado, eu tô com um monte de projeto. Eu vou dar um close aqui. Que eu não quero tanto de projeto aberto, não. Vou dar um close project aqui. E vou abrir só esse danado aqui que eu quero. Aulas Programação 1. O IntelliJ tá meio maluco. Vamos aguardar. Ele tá se organizando aqui. Se eu arrochar ele aqui, ele vai ficar meio doido. Calma aí.
precisa terminar essa parte aqui. Então tá baixando as dependências, verificando todas as coisas que faz. Geralmente não demora tanto assim, mas quando a gente vai criar um projeto, ele demora um pouquinho mesmo. Então vocês criam um projeto lá, vai lá, toma um café e depois vocês voltam. Quem não gosta de café, toma uma coca. Vamos abrir aqui a nossa pasta, que eu quero a minha pasta. Desenvolvimento Workspace. Eu quero esse projeto aqui, dessa janela. A gente já tinha criado um projeto aqui antes, né? Ah tá, vamos pegar esse projeto aqui. Acho que é por isso que ele não deixou, é o mesmo nome. Mas beleza, vamos lá então. Vou dar um close aqui, abrir um recente, deixa eu não perder tempo. Beleza, pessoal, aqui ó, geralmente, eu coloquei aqui tudo em aula 1, a gente recriar um pouco daquele projeto lá. O que seria? Se a gente vir aqui, ó, clicar com o botão direito, a gente vem em New Package, que é o pacote, né? Que é a pasta, né? Que eu falei para vocês. E vamos colocar aqui, cadastros. Geralmente eu coloco os pacotes com letra minúscula. Cadastro. Aqui dentro do cadastro, eu vou colocar uma classe. Classe sempre a gente coloca com a letra maiúscula. Classe pessoa. Tá lá a nossa classe. Certo? Esse aqui é bom que já está no GitHub. Aí eu coloco lá para vocês. A nossa classe pessoas, o que ela tem? Ela tem uma string, né? String nome, certo? E tem, vamos lá olhar o nosso projeto, e tem uma string endereço. Ok? Beleza. O que a gente tem agora? A gente tem a nossa pessoa física, sem espaço. Vamos adicionar. E a pessoa física extende pessoa. O que vai acontecer? Ele está reclamando. Ele está falando para a gente criar um teste. Então aqui, ó, pessoa extende pessoa. Física. O que a gente tem lá na pessoa física? A gente tem CPF e RG. A gente pode vir aqui, integer, CPF e integer, RG. E a gente tem no nosso projeto o pessoa jurídica. Vou fazer bonitinho. A gente tem o quê? Que ela também extende pessoa. A gente tem lá o integer, CNPJ e o string razão social. Certo?
Como que funciona no nosso projeto? Aqui são a classe, tá vendo? São classes que também, se a gente compilar agora, não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque toda classe que se preze, ela tem que ter o quê? Para ela compilar alguma coisa, ela tem que ter um método principal. Tá vendo? Se a gente vir aqui, ó, ela tem que ter um método principal. Esse método principal é aqui dentro, que está dentro dessa chave aqui, é o que vai ser compilado. Certo? Se a gente pegar aqui, ó, nesse exemplo que a gente fez na outra aula, vocês viram os tipos de dados que a gente pode cadastrar. E aí, pessoal, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar tão longo. E aí, no próximo vídeo, a gente vai começar a usar esses atributos aqui, que a gente pode chamar aqui a gente pode chamar de características, né? Mas a forma correta é atributos. Ok? Então, a gente fica por aqui para a gente começar a programar realmente em Java. Valeu, até a próxima!